Sua Bíblia, querido, livro de Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo 20. A gente vai ler a partir do versículo 1. Texto que está projetado, você também pode aí abrir sua Bíblia para poder acompanhar a leitura e a explicação. Diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos, o teu Deus. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas casas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Amém. Meu irmão, minha irmã, e aí, você já decorou os 10 mandamentos? Deveria, né? Então, sua primeira missão da semana, decorar 10 mandamentos. Você que é pai, você que é mãe, né? Faça desafio com seu filho, decore os 10 mandamentos, até quarta-feira, né? Então, até quarta-feira já é suficiente. É um texto clássico da palavra de Deus. 10 orientações de Deus para o seu povo. A situação é a seguinte: Deus tirou o povo do Egito. Deus está conduzindo o povo pelo deserto, na direção da terra prometida. 3 meses depois de saírem do Egito, Deus faz, digamos assim, uma pausa no Monte Sinai e fala com Moisés: Moisés, sobe a montanha, eu vou manifestar minha presença diante de você, mas não deixe ninguém chegar perto da montanha.
qualquer um que tocar a montanha morrerá, menos você. O Sinai, então, foi um momento de encontro com Deus. Deus manifestou a presença ali. Tinha fogo, fumaça, trovões, a terra tremia. Deus estava naquele lugar. E Deus entrega a Moisés ali as famosas tábuas da lei. E aqui há um detalhe importante de vocabulário. Quando a gente fala da lei de Moisés, de um modo geral, nós estamos nos referindo a todo o conteúdo que começa aqui no capítulo 20 de Êxodo, continua pelo livro de Levítico, pelo livro de Números, e depois será repetido no livro de Deuteronômio. Por isso, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de livros da lei, porque tem a lei como seu conteúdo principal. E essas leis são muitas, são diversificadas. Literalmente, era uma espécie de constituição para o povo. A primeira parte, o início dela, é justamente os 10 mandamentos, que se tornou, digamos, a parte mais famosa entre os cristãos há muitos séculos. Isso porque, enquanto você vai encontrar na lei geral de Moisés mandamentos que se aplicavam de forma exclusiva à situação do povo de Israel, lá no Antigo Testamento, é relativamente fácil a gente perceber a aplicação desses mandamentos para as nossas vidas hoje enquanto cristãos. Nesse sentido, os 10 mandamentos funcionam como uma boa síntese, um bom resumo da vontade de Deus para as nossas vidas. Mas, para além de a gente analisar de forma detalhada o conteúdo dos mandamentos, eu queria refletir com você sobre o significado da lei no nosso relacionamento com Deus. Muitos cristãos entendem de forma errada, porque acabam colocando uma espécie de oposição entre graça e lei, Antigo e Novo Testamento. Parece que todo mundo quer graça, né? Todo mundo quer a graça, mas nem todo mundo quer a lei. Então, gostamos da ideia de que a lei foi algo do passado, que não se aplica mais. Ao mesmo tempo, gostamos da ideia de que a graça continua. Então, a graça é boa, a lei é ruim, mas espera lá. Não foi o próprio Deus quem deu a lei? Veja o início dos 10 mandamentos, que a gente tem uma dica interessante para a gente decifrar essa questão. Primeira frase pronunciada por Deus, versículo 2, ele vai dizer assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te libertei do Egito, que te livrei da opressão. Então a pergunta é, em qual momento Deus dá a lei ao povo? Será que Deus deu a lei antes ou depois de libertar o povo? Será que o conhecimento da lei, o cumprimento da lei, foi uma condição para que o povo fosse liberto do Egito? De forma alguma. A história da libertação do povo começa lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, quando Deus foi ao encontro de Moisés, tá? Famosa passagem da sarça ardente. E aí Deus diz a Moisés o seguinte: olha, Moisés, eu vi a miséria do povo, eu vi o sofrimento do meu povo, a oração deles subiu até mim. Eu me lembrei da promessa que eu fiz a Abraão, a Isaque, a Jacó. Então veja, antes da lei, havia graça. A graça do Deus que foi ao encontro de Abraão. A graça do Deus que escolheu a descendência de Abraão como seu povo. Antes da lei, havia a promessa de que Deus tiraria o povo do Egito. Ele daria uma terra. Antes da lei, houve o poder de Deus que agiu sobre Faraó e os egípcios. Antes da lei, houve o milagre
de Deus fazer o povo atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos. Antes da lei, houve providência de Deus que conduziu o povo pelo deserto, protegendo do frio e do calor, fornecendo alimento que caía do céu e água que saía da rocha. Portanto, a graça precede a lei. Primeiro, Deus amou aquele povo, escolheu aquele povo, salvou aquele povo, cuidou daquele povo, e depois Ele revela como é que Ele queria que aquele povo vivesse. A lei é dada num contexto de aliança, um contexto de relacionamento. Então a lei nunca foi condição para a salvação. A lei foi dada para pessoas que já tinham sido escolhidas e separadas pelo Senhor, de forma que a lei não é nem um castigo, nem uma condição para a salvação. A lei, meu irmão, minha irmã, é uma bênção. É parte da graça de Deus. Ela é orientação de Deus para as nossas vidas, para vivermos esse relacionamento com o Senhor. E aí, talvez o nosso problema, um deles, tem a ver com a palavra, né? O termo lei remonta a algo frio, distante, pesado, técnico, jurídico. Mas a lei de Deus, ela possui um aspecto, uma dimensão essencialmente relacional. Pensa comigo. Todo relacionamento possui regras de convivência. Concorda? Os pais ensinam seus filhos uma série de regras, princípios, para eles crescerem em segurança. As regras não são condições para os filhos serem filhos. São condições para que possam viver bem, seguros, em paz com seus pais. E aí, por mais que você não goste ou não gostasse das regras que os seus pais lhe impusessem, chega um belo dia que você vira pai, você vira mãe, e o que você faz? Exatamente a mesma coisa. Você estabelece regras para que os seus filhos possam viver bem, em paz, em segurança. Qualquer relacionamento amoroso, namoro, casamento, só vai ser próspero se os dois, ambos, estiverem atentos a certas regras e princípios. Então, tem ali alguma afinidade inicial, um carinho, algo que chama atenção. Agora, a convivência, a permanência e mesmo a felicidade dependem de os dois estarem dispostos a esse acordo. Há coisas que eu preciso fazer porque são necessárias e importantes para o outro, enquanto há coisas que eu preciso evitar porque não fazem bem para o outro, e vice-versa. Há limites que precisam ser respeitados, mesmo em uma amizade. Precisa ter um mínimo de concordância para a gente andar junto. Então, não encare a palavra lei como algum tipo de legislação, né, aprovada aí por políticos em algum lugar. Pense na lei como orientações de pais amorosos que estão preocupados com você. Pense em princípios para você viver bem com alguém que te ama. Então, veja que, muito antes de o pecado bagunçar a história toda, já existia orientações e mandamentos. Lá no Jardim do Éden, Deus cria Adão, Eva, cria o ser humano e lhes dá tarefas, e lhes dá responsabilidades, coisas que eles deveriam fazer e algo que não deveria ser feito. Note, não era uma condição para eles estarem no jardim. Deus já tinha dado o jardim era a bênção.
A lei era para que eles continuassem a desfrutar de todas as bênçãos que o Criador lhes tinha dado. Inclusive, desfrutar da própria presença do Criador, da comunhão com Ele. Então, a criação nos lembra que Deus é soberano para nos mostrar como devemos viver. Veja que essa é uma questão muito importante para o nosso tempo, para a nossa época. Pergunta é: por que cargas d'água eu preciso me submeter à lei de Deus? Você pode dizer: a vida é minha, eu a vivo do jeito que eu quiser. E se Deus, ou se esse Deus da Bíblia não aceita o meu jeito de viver, é porque ele é um intolerante. O individualismo exagerado do nosso tempo nos faz pensar assim. E aí a gente tem algumas confusões que precisam ser desfeitas. Em primeiro lugar, Deus, o Criador, tem autoridade para estabelecer o certo e o errado, porque justamente Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe, nós, inclusive, devemos nossa existência a Ele. Então, Deus tem autoridade para nos dizer o que devemos ou não devemos fazer. Segundo, Deus revela a sua vontade, porque Ele tem interesse que você se relacione com Ele. A lei ou as leis de Deus são princípios para você caminhar com o Senhor. As leis de Deus são princípios para você viver o melhor da vida, na presença dEle, em comunhão com Ele, segundo, de acordo com a vontade dEle. O pecado, que é o descumprimento da lei de Deus, gera o quê? Ruptura de relação, quebra de comunhão, afastamento. Então, Deus tem autoridade para nos dizer o que devemos fazer. Deus revela a sua lei, porque Ele tem interesse que a gente viva em comunhão com Ele, em um relacionamento bom com Ele. Terceiro, Deus é bom. Deus é o bem supremo, de modo que tudo aquilo que Ele nos oferece como forma de vida é para o nosso bem. Então, do ponto de vista bíblico, viver segundo a vontade do Senhor não é viver pior, é viver melhor. Porque Deus sabe melhor do que você o que é bom para a sua vida. Por esse motivo, quando a gente deixa a vontade de Deus de lado, também estamos deixando de lado o próprio Deus. A gente não presta muita atenção nisso. Tem gente que supostamente acha, que pode continuar seguindo, acreditando em Deus e em Jesus, querendo as bênçãos de Deus, mas sem se submeter às leis do Senhor, sem viver uma vida segundo a vontade do Senhor. Então eu quero Deus, mas eu não quero a lei de Deus. Eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não quero a vida segundo a vontade de Deus. Eu quero o amor de Deus, mas eu não quero que Ele me diga o que eu tenho que fazer. Essa separação da lei e da graça e da lei. Gente que quer graça, mas não quer lei. Só que a lei e a graça vêm do mesmo Deus. O Deus que dá a graça é o Deus que dá a lei. Como vimos, a lei nasce desse contexto, ela é expressão do cuidado do Senhor, é direção de Deus para os seus filhos. Aí talvez nessa altura você se pergunte o seguinte: bem, mas será que Deus só ama quem segue a lei dele? Óbvio que não. Óbvio que não. Deus ama sem restrição.
Deus te ama do jeito que você é, com seus erros, falhas, pecados, limitações. O amor dele por você é tão grande que ele entregou o filho dele para morrer na cruz, para te trazer perdão para todos os seus pecados, para perdoar todas as suas desobediências. Agora, essa pergunta, né? Se Deus nos ama, mesmo quando a gente não cumpre a lei dele, ela traz uma pegadinha. Por quê? Uma coisa é Deus te amar. Outra, bem diferente, é você viver em comunhão com Deus. Deus não deixou de amar Adão e Eva quando os expulsou do jardim. Deus ama pecadores e por isso os chama ao arrependimento. Há uma mudança de vida, para uma vida segundo a vontade dEle. Deus resgata o povo de Israel, Deus os tira da escravidão, Deus os ama como filhos. Agora Deus revela a sua vontade, dizendo, olha, se vocês viverem segundo esse princípio, serão abençoados, serão povo do Senhor. Em contrapartida, a desobediência é encarada como infidelidade, traição, rebelião, traz consequências. O desprezo pela vontade de Deus vai inviabilizando o relacionamento com o Senhor. O lugar mais dramático, onde isso é tratado no Antigo Testamento, é no livro do profeta Oséias. E ali o profeta Oséias vai dizer que a relação de Deus com o povo de Israel seria como alguém que se casou com uma prostituta. Uma prostituta que continua se prostituindo. E no profeta Oséias, Deus mostra para o povo que ele amava o povo, apesar de tudo isso. Mas as contínuas infidelidades do povo estavam inviabilizando o relacionamento. Mas Deus não desistiu. Por isso, o Antigo Testamento desemboca no Novo Testamento. A história é uma só, e ela tem como ápice a vinda do Filho de Deus. Jesus é a revelação máxima do amor e da vontade de Deus. Ele é a renovação da aliança. Por isso, uma nova aliança é dada com Jesus. Isto é, a renovação do relacionamento com o Criador. Veja, em Êxodo 20, Moisés sobe sozinho ao Monte Sinai para ouvir o que Deus tinha a falar. Lembra? O monte estava pegando fogo. O povo não podia chegar ao monte, só Moisés subiu. Quando chegamos no Novo Testamento, o próprio Deus vem ao nosso encontro em carne e osso. Não com fogo, trovões e terremotos, mas andando por essa terra, calmo, sereno e tranquilo. É uma história só. E aí, vem a pergunta. Ok, Deus envia Jesus, chegamos no Novo Testamento, e como é que fica essa história da lei, agora que Jesus veio? Como é que fica a lei? Bem, Jesus modifica a nossa relação com a lei de 3 maneiras. Em primeiro lugar, Jesus traz o cumprimento da lei. Vamos recapitular. O que a lei é? A lei é uma expressão verbal da vontade de Deus. Obviamente, limitada. Ela nos ajuda a entender de forma parcial o que Deus quer de nós. Jesus, por sua vez, é a manifestação plena da vontade de Deus. O melhor exemplo de uma vida segundo a vontade de Deus é a vida de Jesus. Ninguém mais viveu do jeito que Deus quer que a gente viva do que o próprio Jesus, o Filho dele. Nesse sentido, Cristo leva a lei a um outro patamar. E é isso que significa quando ele vai dizer, lá no Evangelho de Mateus, que ele veio
cumprir a lei. O significado ali é que ele levou a lei ao seu devido cumprimento. Em Cristo, irmãos, não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo do senhorio de Cristo, porque Ele é o cumprimento da lei e Ele é maior do que a lei. Justamente o apóstolo Paulo vai nos dizer lá na carta aos Gálatas, que a lei, como expressão verbal da vontade de Deus, nos serviu de guia, um condutor, até o momento que o Messias chegou, e ele chegou. Então, Cristo cumpre a lei. Em segundo lugar, veja, isso não quer dizer que Jesus veio revogar ou anular a lei. Significa que em Jesus nós encontramos o verdadeiro significado da lei, sua correta interpretação. Então, em primeiro lugar, Jesus traz o cumprimento da lei, e em segundo lugar, Jesus manifesta a correta interpretação da lei. Veja, em um dado momento, Jesus resume estes 10 mandamentos em 2. Olha que interessante. Quando você analisa aqui os 10 mandamentos, você vai perceber que os 4 primeiros dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, responsabilidade que temos com o Criador. Os outros 6 dizem respeito à nossa relação com o próximo, com o ser humano. Relação com Deus, relação com o próximo. Jesus diz o seguinte: devemos amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Se eu amar a Deus com todo o meu coração, eu vou ser fiel e obediente a Ele. Eu cumpro a lei, né? O apóstolo Paulo vai dizer isso. Cumprimos a lei quando vivemos uma vida em amor, para com Deus, para com o próximo. Mas alguém pode perguntar, ora, mas o que significa amar a Deus de todo o coração? Será que amar Deus de todo o coração significa eu ficar o domingo inteiro declarando declarações de amor para Deus? Será que amar a Deus de todo o coração é eu preencher todas as minhas redes sociais com lindas declarações de amor ao Senhor? A Bíblia responde para a gente. Amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento significa, entre outras coisas, não ter outros deuses diante dele, cultuá-lo e adorá-lo da forma que lhe agrada, não usar o nome de Deus em vão para justificar coisas que contrariem a vontade dele, separar um tempo específico para estar na presença dele junto com o povo de Deus. Em outras palavras, amar a Deus de todo o coração se torna prático, concreto na nossa vida, quando eu coloco em prática os 4 primeiros mandamentos, interpretados a partir de Jesus. Por outro lado, quando eu olho para o meu próximo a partir do amor de Deus, se eu verdadeiramente amá-lo como a mim mesmo, eu vou entender que tanto a minha vida, tanto o meu corpo, são santos, quanto o dele, são santos e preciosos para o Senhor. Por isso, amar o meu próximo como a mim mesmo é não matar, é não roubar, é não mentir, é honrar a minha família, que são os próximos que vivem comigo, é santificar a minha sexualidade e considerar santa a sexualidade do outro, é se contentar com o que eu tenho, sem cobiçar, é praticar de forma concreta os próximos 6 mandamentos. Aí eu pergunto para você, veja, o que é mais difícil? Olha que questão interessante. O que é mais difícil? Amar o próximo ou não matar o próximo?
é mais difícil? Amar o próximo ou não roubar? Tem um monte de gente que eu não mato, né? Na verdade, até hoje eu não matei ninguém, até hoje. Não sei você. Será que significa que eu amo todas essas pessoas? Então você veja que Jesus, ele aprofunda o sentido da lei. Jesus nos mostra que a vontade de Deus é muito mais ampla e profunda. Por isso o Evangelho nos desafia a olhar e interpretar a lei a partir de Jesus. É por isso que vemos no Evangelho de Mateus, Jesus dizer aquela frase famosa, né? Vocês ouviram o que foi dito lá aos antigos, eu, porém, vos digo. Aqui Jesus está se referindo tanto às partes da lei mesmo, quanto algumas interpretações que os líderes religiosos faziam. Então, assim, ele vai dizer, por exemplo, olha, no passado diziam olho por olho e dente por dente. De fato, está aqui na lei de Moisés. E, se você parar a pensar, é um princípio válido de justiça. É restituir aquilo que lhe foi tirado. Justo. Mas Jesus vai além. Porque ele adiciona o componente do perdão. Ao invés de exigir o olho ou o dente, eu deveria perdoar aquele que me prejudicou. Eu deveria abençoar aquele que me prejudicou. Eu deveria orar em favor daquele que me prejudicou. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe a outra. Então veja, o que é mais fácil? Exigir o olho por olho, dente por dente, ou oferecer a outra face, ou perdoar, ou abençoar aquele que nos prejudicou. De forma que, da mesma maneira, encontraremos na lei de Moisés uma série de instruções para o culto e para a adoração ao Senhor. Então você vai ter aí uma série de regras sobre sacrifícios, sacerdotes, altar. Todas elas foram cumpridas em Jesus. É o princípio da adoração a Deus. O povo de Deus continua desafiado a se reunir e adorar o Senhor. É o que estamos fazendo aqui. Mas ao invés de apresentar ao Senhor o sangue de animais, nos apresentamos diante do Criador, confiados no único sacrifício de Jesus, que foi perfeito e definitivo. Jesus é o nosso sacerdote. Por ele nos apresentamos a Deus. Jesus é o nosso altar. Já falamos isso aqui algumas vezes. Essa parte aqui da frente do auditório não é o altar. Porque o altar diante do qual apresentamos a nossa adoração é Cristo. É um altar vivo. Por meio dele, nós apresentamos nossas orações, louvor, ofertas. E aqui nós encontramos também a solução, para a interessante questão do sábado. Algumas pessoas acham que, para cumprir a lei, ainda precisamos guardar o sábado. Afinal, se guardamos os demais, por que não guardar o sábado, Por que não cumprir esse? Aí o argumento é o seguinte: onde no Novo Testamento foi revogado a guarda do sábado? Note o seguinte: na lei de Moisés existem 613 mandamentos. 613. Você não vai encontrar no Novo Testamento 613 revogações. O que encontramos no Novo Testamento, foi o nosso primeiro ponto, é o cumprimento integral da lei na pessoa e obra de Jesus. Então, no Evangelho, a gente busca o significado da lei a partir de Jesus. A gente não vai da lei para Jesus, a gente vai de Jesus para a lei.
A pergunta é, como é que fica a lei a partir de agora que o Filho de Deus veio, revelou, morreu, ressuscitou e foi exaltado pelo Pai? Então, em Jesus, nós aprendemos que todos os dias são santos. Nós não guardamos o domingo como os judeus guardavam o sábado, e ainda guardam. Agora, encontramos no Novo Testamento os apóstolos e primeiros cristãos mantendo o princípio de que, como povo de Deus, precisamos de um momento de pausa. Pausa nas nossas atividades, para nos reunir e celebrar o amor de Deus, e testemunhar ao mundo que nós somos cidadãos do reino, e o nosso Salvador é aquele que morreu e ressuscitou. O encontro semanal da igreja é o meio de graça para as nossas vidas. E fazemos isso aos domingos, não é porque domingo é feriado ou não trabalhamos. Fazemos domingo porque ele é o primeiro dia da semana, o dia em que o nosso Salvador, aquele que é maior do que a lei, ressuscitou dos mortos. O dia mais importante da história, porque é o dia onde Deus inicia a redenção e a renovação de todo o universo. E aí veja, algo que é bastante curioso, porque se você tem uma galera que se apega tanto à lei, sem Cristo, e ainda quer manter o sábado, como você tem uma outra galera que se apega tanto à graça, esquece da lei, como se esse momento de nos reunirmos como povo de Deus, de celebrar o amor de Deus, fosse uma coisa desnecessária. Não é. Não é. Porque a graça não anula a lei, a graça aprofunda a lei, o Evangelho aprofunda os princípios. Em Cristo, eu preciso interpretar os princípios de Deus para as nossas vidas. Por essa razão, a gente não joga o Antigo Testamento fora. Não é não? Porque se tudo agora, o que importasse fosse de Jesus para frente, entendemos que o Antigo Testamento continua sendo palavra de Deus. As leis que Deus deu para Moisés são indicativos muito importantes do que é importante para Deus. Muitos cristãos e igrejas erram porque querem trazer para os dias de hoje partes do Antigo Testamento sem fazer a conexão com Cristo, com o Evangelho. Aliás, isso não vale só para o Antigo Testamento, mas para a Bíblia inteira. Jesus é o centro das Escrituras, o ponto máximo da revelação de Deus. Sem ele a gente fica perdido, discutindo versículo isolado. Então a gente pode e deve aplicar o Antigo Testamento às nossas vidas, interpretando a partir de Jesus Cristo. Somos discípulos de Jesus, não da lei. Por isso, o Jesus ressurreto, lá em Mateus, no capítulo 28, ele ordena aos discípulos que façam novos discípulos. Olha, vocês vão levar o Evangelho para todas as nações, e vocês vão fazer novos discípulos. E aí Jesus dá uma orientação, ensinando-os a guardar todas as coisas, tudo o que eu vos ordenei. Então, Jesus diz para os apóstolos fazerem novos discípulos, e esses novos discípulos precisam guardar não a lei, mas o que Jesus ensinou. Agora, importante destacar, Jesus não diz, olha, façam novos discípulos e digam para eles viverem do jeito que eles quiserem. Não, existem princípios a serem guardados, existe uma ética a ser vivida, existe uma lei a ser cumprida, segundo Cristo. Não estamos debaixo da lei, mas enquanto discípulos de Jesus, continuamos comprometidos com a vontade de Deus. Vontade revelada, interpretada, encarnada, ensinada por Jesus. Então veja, falei para você que Cristo modifica a nossa relação com a lei de 3 maneiras. Até agora eu disse 2. Primeira,
Cristo cumpriu a lei. Segundo, Cristo nos traz a verdadeira interpretação da lei, o verdadeiro significado da lei. Em terceiro lugar, Cristo nos dá a capacitação espiritual para cumprir a vontade de Deus expressa na lei. Veja, a lei apontava para a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é muito mais ampla do que a expressão verbal da lei. Já vimos isso. Jesus, então, é exaltado por Deus e derrama sobre a igreja o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo traz a vontade de Deus para o meu interior. Então, quando eu sou alcançado pela graça, eu vou nascer de novo e o Espírito Santo passa a atuar na minha vida. O Espírito Santo constrange o meu coração a viver segundo a vontade de Deus. Ele nos direciona para uma vida longe do pecado e nos atrai para a obediência ao Senhor. Aquela velha história que eu sempre falo no discipulado, né? Quando as pessoas dizem assim, mas se a gente tiver certeza da salvação, então, a partir de agora, a gente vai pecar à vontade, né? Porque minha salvação está garantida. A pessoa que pensa dessa maneira, e há, infelizmente, pessoas que pensam dessa maneira, esquece de algo muito elementar e fundamental. Salvação significa a mudança do meu coração. Salvação significa a presença do Espírito Santo na minha vida. Salvação significa que a partir de agora eu não tenho mais prazer no pecado. O meu prazer é a vontade de Deus, porque o Espírito Santo, não é porque eu sou legal, mas é porque o Espírito de Deus atua na minha vida. Por isso a exortação de Paulo é: enchei-vos do Espírito. E de modo algum vocês satisfarão os desejos da sua carne pecaminosa. Então, o conselho do apóstolo Paulo para enfrentarmos o pecado não é praticarmos mais a lei, não é saber mais da lei, é encher-se do Espírito. É algo que você deveria estar preocupado em fazer, se você quer viver segundo a vontade de Deus. Você está intencionalmente comprometido a buscar uma vida cheia do Espírito Santo? Infelizmente, há muitos cristãos que estão vazios do Espírito Santo. Vazios do Espírito Santo. Frios na fé. Mornos, estéreis, desanimados. A obra do Espírito é nos conformar à imagem de Jesus. E quem é Jesus? A encarnação plena da vontade de Deus. Aí vem a pergunta, então, ora, o que eu preciso fazer para me encher do Espírito? Se você está em Cristo, o Espírito Santo está na sua vida. Encher-se do Espírito, irmãos, significa você intensificar a sua comunhão com Deus. E o único caminho bíblico para isso é você intensificar suas rotinas espirituais. Oração, meditação na palavra, adoração, participação nos cultos, participação na ceia, evangelização, comunhão com os irmãos. Não há outro caminho a não ser os meios de graça. E aí, na medida que você vai se expondo cada vez mais, o Espírito Santo começa a constranger o seu coração. Você precisa de mais comunhão. E aí mais comunhão te gera mais obediência. Por quê? Porque mais comunhão te leva a você mais se incomodar com o pecado. Quanto mais próximo do Senhor eu estou, mais o pecado me incomoda. Quanto mais distante do Senhor eu estou, menos eu me importo com o pecado. Quanto mais próximo do Senhor, mais
força, graça, recurso eu tenho para enfrentar o pecado. Em Cristo e pelo Espírito, entendemos que o Evangelho não é apenas sobre irmos para o céu, irmãos. Não é sobre o que vai acontecer após a morte apenas. Não é sobre termos uma vida legal aqui na terra. Tampouco é simplesmente sobre a gente, de vez em quando, vir na igreja. O Evangelho é sobre a gente viver em relacionamento com Deus nesta vida e na eternidade. Um relacionamento que requer que a gente coloque em prática os princípios da vontade do Senhor. Vontade de Deus revelada na lei. Vontade de Deus corretamente interpretada em Jesus. Porque Ele é o único caminho para vivermos de forma correta esse relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Queria desafiar você a orar esse momento e a colocar a sua vida diante do Senhor. Queria que você colocasse em oração aquelas áreas onde você sabe que não está obedecendo ao Senhor. Peça ao Senhor graça, peça ao Senhor força, peça ao Senhor direcionamento, para que você comece a levar mais a sério a vontade de Deus. Não se trata apenas da gente conhecer a lei, conhecer a vontade de Deus, mas de praticá-la. Peça ao Senhor graça, peça ao Senhor discernimento, diga para o Senhor: Senhor, abra os meus olhos, para eu entender as áreas da minha vida, em que eu preciso refletir a Tua vontade. Dá-me força, dá-me motivação, dá-me recurso espiritual. Peça ao Senhor, para que você assuma um posicionamento novo na sua vida. Peça ao Senhor para que você possa de fato ter a experiência de ter uma vida cheia do Espírito. Uma vida que se alegre em obedecer ao Senhor. Uma vida que tenha prazer na presença de Deus e na vida e no estilo de vida do Senhor. Peço ao Senhor para que você tenha maior sensibilidade espiritual, para perceber o pecado, para se incomodar com ele. Peço ao Senhor para que você viva uma vida de obediência integral ao Senhor, não só dentro da igreja, mas que outras áreas e partes da sua vida também sejam vividas segundo a vontade do Senhor. Deus amado, o Senhor revelou Tua vontade, Senhor, na pessoa do Teu Filho. O Senhor nos salvou, o Senhor nos perdoou, e o Senhor nos chama a viver um relacionamento com o Senhor. E o Senhor nos dá princípios, ó Pai, para vivermos esse relacionamento, Senhor. Princípios que são para o nosso bem. Mas infelizmente, ó Pai, muitas vezes temos dado ouvidos ao pecado. Muitas vezes, ó Pai, temos nos colocado, Senhor, nessa posição de desobediência, de achar, Senhor, que não precisamos nos submeter à Tua vontade, à Tua soberania. E aí nos lembramos, ó Pai, da orientação de Jesus, daqueles, ó Pai, que ouvem as Tuas palavras e não as praticam. E ali Jesus falava das Suas próprias palavras. Gente que tem construído casas, ó Pai, sobre areia. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos a ter uma espiritualidade, Senhor, fundamentada na rocha. E essa rocha, Senhor, é uma vida de obediência. Senhor, sabemos, ó Pai, que não somos perfeitos, somos pecadores e limitados, mas nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos deu o recurso do Teu Espírito.
Nos dá, Senhor, no Espírito Santo, força espiritual para uma vida de adoração, uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida, Senhor, onde a gente intensifique, Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, para que haja mais comunhão. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos motive, Senhor, a viver uma vida segundo a Tua vontade em todas as áreas da nossa vida. Que possamos, ó Pai, viver em obediência ao Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso dia a dia. E que assim, Senhor, por meio dessa obediência, possamos glorificar o Teu nome por meio das nossas ações, abençoar vidas, cooperar com o Teu reino. Dá-nos o prazer de uma vida segundo a Tua vontade. Dá-nos o prazer de viver uma vida segundo a imagem de Jesus. E assim, Senhor, nos prepara para o céu, nos prepara para a plenitude. Em nome do Teu Filho. Amém.